salvar o pecador. Pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra branca. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Quero convidar o irmão Eliseu, diácono desta igreja, a estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, para prestarmos culto, ó Deus, de gratidão ao Teu nome, reconhecendo que só Tu és digno, ó Deus, e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te agradecemos, ó Deus, as demais bênçãos que o Senhor tem acrescentado a cada dia nas nossas vidas, ó Deus. Queremos agradecer, ó Deus, pelos Teus filhos, que com fidelidade puderam trazer os seus dízimos e as suas ofertas, ó Deus, na Tua casa, para, ó Deus, que haja, ó Deus, mantimento, ó Deus, para que haja provisão, ó Deus, para que o Teu reino seja propagado nesta localidade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, e te pedimos, ó Deus, por aqueles que não puderam fazer, ó Deus, desta manhã, ó Deus, amém, entregando os seus dízimos e as suas ofertas, que o Senhor possa estar, ó Deus, também abençoando Teus filhos, ó Deus, e abrindo porta, ó Deus, de emprego para aqueles que necessitam, ó Deus, para que eles também com alegria possam contribuir. Amém. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que com sabedoria ela possa administrar os bens que te pertencem, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, fala aos nossos corações, nesta manhã, ó Deus, usa o Teu servo para trazer aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós vamos estar cantando uma outra canção que tem como título Leva-me Além. Que esse desejo de conhecer ao Senhor, de buscar sempre mais o Senhor, esteja sempre ardente no nosso coração, porque render adoração ao Senhor, irmãos, para nós é uma alegria, é prazeroso estar na presença do Senhor, é prazeroso, irmãos, poder cantar louvores ao Senhor, saber que Deus está atento àquilo que está acontecendo aqui nesta manhã, para nós é uma alegria. Esta é a verdadeira adoração, é a adoração que flui do coração do verdadeiro adorador. Glória a Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me
vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Render a ti, render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Somente a igreja, leva-me além, leva-me. A um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Mais uma vez, leva-me além. Leva-me além, que a nossa vida flua mais da unção do Senhor. Mais do teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a irmã Raquel a orar neste momento, agradecendo ao Senhor por este momento bom que estamos passando nesta manhã. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bendito Pai, glorificamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Louvamos, Senhor, adoramos, bendizemos, porque sabemos, ó Deus, que foi para isso que o Senhor nos criou, para render a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, para nos derramarmos diante de Ti. O Senhor nos criou para que estivéssemos assim, todo o tempo, nos rendendo a Ti, Senhor. Não apenas, ó Deus, com instrumentos, e não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso coração contrito, derramado diante de Ti. Essa é a adoração que o Senhor procura, Pai. E eu sei que o Senhor tem procurado e tem encontrado adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Adoradores, Senhor, que não abrem só as suas bocas, mas derramam os seus corações diante de Ti, Pai. Nós queremos, nesta manhã, ser achados diante de Ti, como adoradores que Te adoram, que Te bendizem, que Te glorificam, Senhor, em espírito e em verdade, e não apenas com palavras, Senhor. Ó Deus, nesta manhã, sonda os nossos corações.
Senhor, nesta manhã, olha para dentro de nós e arranca, Senhor, aquilo que não é teu. Transforma, Senhor, os nossos corações, de maneira que possamos ter um espírito reto, um espírito inabalável diante de Ti. Que quando vierem as dificuldades, as tempestades, as tristezas, Senhor, continuemos de pé, abrindo os nossos lábios, Senhor, e os nossos corações para Te adorar, Senhor. Pois Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Independente das circunstâncias, Senhor, nós queremos Te adorar, Te bendizer, e essa é a nossa oração hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós estamos no mês de novembro. E neste mês de novembro nós estamos destacando a importância da música. Porque comemora-se o mês de novembro como o mês da música. E nós estamos, durante esse mês de novembro, com uma série de mensagens que fala sobre a música na igreja. Uma igreja que sabe cantar. Uma igreja saudável sabe cantar. E este é o tema central que estamos trabalhando durante todo este mês de novembro. Uma igreja saudável sabe cantar. Saber cantar, irmãos, pode manter para mim, por favor? Está aqui atrás? É porque saiu daqui. Saber cantar, irmãos, não é cantar bonito, não é entender de técnicas vocais, não é ter uma voz bem posta, não. Saber cantar é colocar Jesus Cristo no centro das nossas canções. Cristo tem que ser cantado por nós. Cristo tem que ser o centro das nossas músicas, dos nossos louvores. Então, uma igreja saudável, ela tem esse entendimento. Ela coloca Jesus Cristo como suficiente para as canções. Em um mundo tão diferente, onde os pensamentos são tão distorcidos, onde as canções são preparadas para se ganhar financeiramente, uma igreja que sabe cantar, uma igreja saudável, ela se preocupa em dedicar a centralidade de Cristo em suas letras. Amém? E nós vamos embasar esta mensagem na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu quero pedir você para abrir a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos estar lendo do verso 13 até o verso 23. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Eu vou estar lendo, os irmãos apenas acompanhem na versão dos irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante dele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Jesus, nós somos gratos por tudo que já vimos e ouvimos aqui nesta manhã. Entendemos, ó Deus, o Seu falar, mas pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando ao nosso coração em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dando entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus, e em tudo Ele tem supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo, quando escreve esta carta aos Colossenses, e esta carta, irmãos, é conhecida como uma das cartas da prisão, porque Paulo, quando escreve esta carta, ele estava preso por Roma em uma prisão domiciliar.
E Paulo escreve esta carta ali à igreja estabelecida na cidade de Colossos, para refutar alguns falsos mestres que estavam se levantando ali. E estes falsos mestres estavam confundindo os cristãos da igreja em Colossos. Haviam ali naquela igreja pessoas que se levantavam trazendo heresias para a igreja, maus ensinamentos, tirando a centralidade de Jesus Cristo de dentro da igreja estabelecida ali na cidade de Colossos. Eles traziam consigo pensamentos gnósticos, pensamentos esses que traziam a ideia de que Jesus Cristo não poderia ser Deus, pensamentos esses que tiravam a centralidade de Jesus Cristo de todas as coisas, de todo o evangelho estabelecido ali por Paulo, todos os ensinamentos trazidos por Paulo à igreja estabelecida em Colossos, pensamentos esses que levavam as pessoas a achar que a salvação se daria por rituais e cerimônias místicas. Eu destaquei aqui, irmãos, dentre toda a carta de Paulo a Colossenses, eu destaquei aqui algumas heresias que estes homens traziam e algumas refutações de Paulo à igreja. Eles diziam que o Espírito é bom e a matéria é má, por isso Cristo, Deus não poderia se encarnar, Cristo não poderia ser mau, na heresia destes homens que se levantavam ali. Mas Paulo refuta dizendo, baseado no capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, Paulo refuta estes homens dizendo e doutrinando a igreja, trazendo a sã doutrina à igreja novamente, dizendo que Deus criou o céu, ou seja, Deus criou as coisas espirituais, as coisas celestiais, mas Deus também criou a terra, ou seja, toda a matéria também foi criada pelo Senhor, e todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Tudo foi criado para a glória do Senhor. Um outro pensamento, outra heresia: deve-se seguir cerimônias, rituais e restrições para ser salvo ou aperfeiçoado. Paulo então combate esta heresia dizendo: estas eram apenas sombras que terminaram por ocasião da vinda de Cristo. Ele é tudo o que precisamos para ser salvo, salvação somente em Cristo. Tudo que nós precisamos para a salvação está em Cristo Jesus. Outra heresia: deve-se negar o corpo e viver em rigoroso asceticismo. Asceticismo aqui, irmãos, asceticismo é abstenção de prazeres físicos e psicológicos. Paulo então, ele debate esta heresia dizendo: o asceticismo não ajuda a vencer os maus pensamentos e desejos. Na verdade, ele leva ao orgulho, porque não é você, irmãos, não sou eu, não somos nós que combatemos os nossos maus desejos, nossos maus pensamentos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos fortifica para caminharmos em meio à maldade do homem. Nós somos fracos, mas o Espírito Santo que nos fortalece, é Ele que nos fortalece. Então Paulo combate. Outra heresia: os anjos devem ser adorados, adoração aos anjos. Paulo combate: os anjos não devem ser adorados, somente Cristo é digno de adoração. Toda honra, toda glória seja dada ao Criador de todas as coisas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, que pela graça manifestada a nós, nos libertou dos maus caminhos, nos libertou do lamaçal do pecado e trouxe a nós a vida e vida em abundância. Toda a honra seja dada a Ele. Outro pensamento, outra heresia trazida por esses falsos mestres: era necessário
obter o conhecimento dos segredos para ser salvo. Isso não estava disponível para todos. Deve-se aderir à sabedoria, à tradição e às filosofias humanas. Paulo então combate, dizendo: sozinhas elas podem ser enganosas e superficiais, porque têm origem humana. Em vez disso, devemos nos lembrar daquilo que Cristo nos ensinou e seguir a sua palavra como nossa autoridade final. Ou seja, irmãos, todo o nosso conhecimento, eles colocavam, irmãos, o homem no centro das coisas. Ou seja, a autoridade da palavra do Senhor, a palavra do Senhor deve ser a autoridade final. Tudo isso, todo conhecimento humano é superficial demais para nós dedicarmos toda a autoridade a estas palavras, mas a palavra de Deus, esta sim, dura para sempre, permanece para sempre, esta sim é fiel e é autoridade sobre a nossa vida. Um outro pensamento: é muito melhor combinar os aspectos de várias religiões. E aí Paulo combate: temos tudo quando temos a Cristo. Ele é suficiente. Ou seja, não é a religião que nos salva, não é a religião, mas é Cristo. Nós temos suficiência em Cristo. Muitas vezes, irmãos, algumas pessoas se convertem à religião e não a Deus. Muitas pessoas se convertem aos atos de cultos e não ao Senhor, deixando de lado a suficiência cristocêntrica. Ou seja, irmãos, Cristo é tudo, Ele é suficiente. Tudo o que nós necessitamos, nós encontramos em Cristo Jesus. Outro pensamento, outra heresia por esses falsos mestres: não há nada de errado na imoralidade. Olha, irmãos, e aí Paulo combate: livrem-se do pecado e do mal, porque você foi escolhido por Deus para viver como representante do Senhor Jesus Cristo. Livre-se do mal, porque cada um de nós foi escolhido para viver como representante deste reino, e é um privilégio para nós viver sendo representante de Jesus. Nós somos embaixadores, nós representamos o reino de Deus enquanto estivermos aqui na terra, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Então Paulo, de forma poética, refuta todos estes pensamentos e traz a pessoa de Cristo como eixo central, antes, durante e depois da história terrena do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu aprendi algumas coisas, irmãos, baseado neste tema: a igreja que sabe cantar. A igreja que sabe cantar. E a primeira coisa que eu aprendi, baseado neste tema, é que a igreja que sabe cantar, ela conhece Jesus Cristo. A igreja que sabe cantar conhece Jesus Cristo. Nós temos visto e ouvido muitos falsos mestres se levantando neste tempo. E às vezes, irmãos, os falsos mestres não são pessoas. E estes falsos mestres têm tentado persuadir a igreja, têm atacado os princípios da igreja, têm tentado tirar a centralidade de Cristo do seio da igreja. Às vezes, irmãos, são situações que nos colocam à prova. Às vezes, irmãos, é a mídia. Às vezes, irmãos, é a tecnologia, é a internet. E alguns valores que foram distorcidos por estes falsos mestres, na verdade, alguns princípios que eles tentam distorcer,
e tem tentado colocar, incutir na mente da igreja. Mas a igreja de Cristo, ela permanece firme, inabalada, porque ela é a igreja vitoriosa, ela é a igreja santa, ela é a igreja imaculada. Ela é a igreja, irmãos, que vai ir ao céu, é a igreja que o noivo virá buscar e levar ao céu, e no céu não entra nada impuro. É a igreja limpa, é a igreja santa do Senhor. E essa igreja não pode ser abalada por estes falsos mestres que se levantam neste tempo, porque a igreja que sabe cantar conhece Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos certos de quem temos crido. E sabemos que Ele é fiel e justo para concluir a boa obra iniciada na igreja de Cristo, na igreja do Senhor. E quando as investidas destes falsos mestres vierem contra mim, contra você, nós temos a oportunidade de mostrar quem é Jesus Cristo na nossa vida. E quando alguém te perguntar quem é Jesus Cristo, a igreja de Cristo sabe responder esta pergunta. Quando alguém te fizer esta pergunta, quem é Jesus Cristo? Você vai dizer: Jesus Cristo é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que houvesse mundo, entrou no conselho eterno, planejando todas as coisas, inclusive a salvação. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem matéria pré-existente, Ele chamou à existência esse grande e vasto universo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus Cristo é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado nos batentes das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, é aquele que foi simbolizado pelo que estava dentro da arca, a vara seca de Arão que floresceu, o vaso com maná, as tábuas da lei. Jesus Cristo é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório onde a glória de Deus se manifestava. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, Criador de todas as coisas, a luz que ilumina todo o homem, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos foram ressuscitados. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o grande eu sou, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta das ovelhas. Jesus Cristo é o bom, é o grande,
é o supremo pastor, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o nosso glorioso Redentor. Jesus Cristo é a nossa alegria, é a nossa paz, é a nossa justiça, é a nossa herança, é o nosso Salvador, o Senhor, o Messias. Jesus Cristo é aquele que por amor de nós foi ao Getsêmani e suou sangue, e chorou, e enfrentando a mais titânica batalha para nos dar a vida eterna. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que foi cuspido e esbordeado no sinédrio judaico, é aquele que foi vilipendiado no pretório romano, é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta, abraçou o Calvário, caminhando para a cruz, como o rei caminha para a sua coroação. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que tomou a cruz sobre si e levou sobre ela os nossos pecados, e debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida avança para o Calvário, e ali estende os seus braços e morre pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscita para a nossa justificação. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que transforma este patítico horror num palco para a glória de Deus e um instrumento para a nossa salvação. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que matou a morte, aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e inaugurou para nós a imortalidade. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que foi vitoriosamente para o céu e está assentado à direita do Pai, nosso grande sumo sacerdote. É o advogado justo que intercede pelos santos, é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, é aquele que deu os dons e poder para a igreja avançar na força do Espírito Santo, é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, para buscar a sua noiva para as bodas que nunca mais terá fim. Os nossos olhos serão enxugados de toda lágrima, não haverá mais choro nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Este é o glorioso e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Cristo sabe quem é Jesus Cristo. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade ouve a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas podem... A igreja canta. E o coração do homem pode sondar. Quem é este que cura as doenças e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, o Filho. Morreu na cruz em meu lugar, em meu lugar. Mas a morte venceu,
mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus, igual ao meu Deus, não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em nós, irmãos, em nós. E esse milagre já foi operado em nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu também aprendo com este texto, irmãos, que em segundo lugar, a igreja que sabe cantar, ela além de conhecer Jesus Cristo, ela reconhece a obra de Jesus Cristo. Ela reconhece a obra de Cristo. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele não foi um artista do efêmero. Ele não foi um artista do passageiro, do momentâneo, mas Ele esculpiu na cruz a eternidade, a obra da eternidade, a sua maior obra. Isaías capítulo 53, versículo 3 e versículo 4, diz: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si, voluntariamente, por conta própria, deliberadamente, sem murmurar, sem questionar, como ovelha muda, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Não foram os líderes religiosos que de forma indigna, em uma reunião às caladas da noite, consentiram em levar Jesus como um criminoso até Pilatos. Não foram eles que levaram Jesus para a cruz. Não foi Pilatos que, diante de sua covardia, lava as mãos, não tomando partido daquela cena, culminando naquela morte terrível, morte de cruz. Não foi Pilatos que levou Jesus para a cruz. Não foi, irmãos, a multidão ensandecida, que debaixo de apupos e vaias, em um verdadeiro palco de horror, gritava: crucifica-o, crucifica-o. Não foi a multidão que levou Jesus para a cruz. Não foram os soldados que cuspiam no seu rosto e flagelavam a sua carne com instrumentos preparados especificamente para a tortura. Não foram eles que levaram Jesus Cristo para a cruz. Mas a palavra de Deus nos mostra que Ele foi para a cruz por conta própria. Ele levou sobre si os nossos pecados, por amor de mim, por amor de você. Ele foi para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus não levou em conta a vergonha da cruz, a ignomínia da cruz. Jesus não levou em conta, irmãos, as dores da cruz.
mas pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos remir, a alegria de nos transformar, a alegria de nos purificar, de santificar-nos. Por esta alegria ele caminhou para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Voluntariamente, por conta própria, ele levou sobre si as nossas dores. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e ela vem dizer que a madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, e agora este túmulo vazio, e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, porque Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, eu também aprendo que a igreja que sabe cantar, além de conhecer Jesus Cristo, além de reconhecer a sua obra, ela entende as consequências da grande obra de Jesus Cristo. Porque este grande ato de Cristo plantou em nós a semente da esperança. Queridos irmãos, não há o que temer, não há o que temer. Ainda que diante de momentos difíceis, a igreja que sabe cantar, ela jamais perde a esperança que foi plantada pelo próprio Cristo no coração da igreja. A esperança de que um dia Ele voltará, a esperança de que um dia Ele virá e buscará a sua igreja e levará a sua noiva para as bodas que nunca mais terá fim. Jesus voltará. A segunda vinda de Cristo é certa, é certa. Ele virá pessoalmente, Ele virá visivelmente, todo olho o verá. Ele virá audivelmente, ao soar das trombetas. Ele virá repentinamente,
como um ladrão de noite que não marca horário para chegar. Ele virá. Ele virá inescapavelmente, como as dores de parto àquela que está grávida. Ele virá. E diz a Bíblia que quando ele virá, assentar-se-á no seu trono de glória. E ali estarão diante dele todas as nações, e ele vai julgar todas as nações, e vai colocar uns à sua direita, e vai colocar outros à sua esquerda, e aos que estão à sua destra, ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que tenho preparado para vós, antes da fundação do mundo. E aos que estão à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E alguns irão dizer: mas Senhor, que coisa terrível estes cometeram para receber um castigo tão ruim. Ele dirá: estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes me visitar, com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber. E eles irão perguntar: mas Senhor, como é? Quando que vimos o Senhor nesta situação e não o atendemos? Ele dirá: todas as vezes que deixares de fazer para os meus, a mim deixares de fazer. Ele virá. Então, se você creu em Jesus, então se você nasceu de novo, então se o Espírito Santo selou você com a promessa, você então, nesse glorioso dia, estará ao lado do Pai e reinará com Ele para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero concluir cantando esta canção. Os sinais da vinda de Jesus estão aí, irmãos. A vinda de Jesus está próxima. A igreja de Cristo já está preparada. A igreja vitoriosa, a igreja santa, a igreja pura, a igreja imaculada já está preparada para a vinda do noivo. Os sinais já se podem ver, Ele breve virá. Penso como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Amém? Ele virá resgatar os fiéis. Ele virá. E a igreja que sabe cantar, a igreja que sabe cantar, ela conhece Cristo. A igreja que sabe cantar reconhece a sua obra. E a igreja que sabe cantar sabe quais são as consequências da obra de Cristo, da sua obra eterna.
e em diversos momentos da vida de muitos personagens da Bíblia, através das canções, eles revelavam os seus sentimentos. Que a nossa vida seja uma canção. Que a nossa vida seja uma canção. Às vezes, irmãos, com estrofes tristes, às vezes com estrofes felizes, mas que em todas as linhas desta canção, Cristo seja o centro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por esta palavra abençoadora. Palavra, Deus, que nos traz vigor para continuar a nossa caminhada. Saber, ó Pai, que nós podemos ser sustentados pelo Senhor em meio às dificuldades deste tempo, em meio às investidas dos falsos mestres que se levantam tentando distorcer o verdadeiro evangelho na igreja de Cristo. Saber, ó Pai, que nós estamos firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus, nos dá motivo, ó Deus, para caminhar. Reacende em nós, ó Pai, a chama da esperança, ó Pai, de que nós estamos caminhando no caminho certo, porque estamos firmados, ó Deus, na Tua palavra, no evangelho cristocêntrico. Tudo em nós flui o Senhor. Todas as nossas palavras, todos os nossos comportamentos manifestam a glória do Senhor. Cristo é tudo na nossa vida, e como Paulo falou um dia, Cristo é tudo em todos. Nós dedicamos a totalidade do nosso ser ao Senhor. Jesus Cristo, Tu és tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nos fez enxergar Cristo em todas as coisas. Ó Pai, nos ambientes celestiais enxergamos Jesus Cristo. Também, ó Deus, nos ambientes materiais, ó Pai, na nossa vida, no nosso trabalho, ó Pai, nos nossos estudos, ó Deus, ó Pai, na nossa casa, na nossa família, ó Deus, nós podemos enxergar o Senhor, porque um dia o Senhor tirou as escamas da nossa vista. E, ó Pai, em nome de Jesus, não permita, ó Pai, que a igreja de Cristo venha esmorecer, mas que o estandarte desta igreja permaneça de pé, caminhando, que nós possamos caminhar firmes enquanto estivermos aqui na terra, propagando o Seu reino, propagando a Sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Cuide, ó Pai, da Tua igreja que se reúne aqui nesta manhã, seja presencialmente, seja através desta live, em nome de Jesus. Ó Pai, atenda, ó Pai, as nossas necessidades. Não pedimos ao Senhor que o Senhor atenda os nossos pedidos, porque como a Sua palavra diz, nós não sabemos nem pedir como convém, mas pedimos ao Senhor que o Senhor atenda as nossas necessidades, porque nós cremos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus, nos conduz a termos um dia na Sua presença, e traga-nos, ó Pai, logo mais à noite, para prestarmos cultos reunidos, para mais uma vez prestarmos adoração ao Senhor, entregarmos, ó Deus, adoração, ó Pai, ao Senhor, e também ouvir a Sua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao fim do nosso culto ao Senhor. Que prazer, irmãos. Que momento bom que passamos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza, irmãos, que logo mais à noite nós também estaremos juntos com o coração transbordante de alegria, porque mais uma vez, reunidos como Igreja de Cristo, estaremos prestando culto ao Senhor. Quero convidar vocês, quero agradecer a vocês mais uma vez que nos visitam. Quero convidar vocês para logo mais à noite, às 19h30, estarem aqui com a gente, para mais uma vez prestarmos culto ao Senhor. E com uma oração silenciosa, eu me despeço dos irmãos, um dia na presença do Senhor. Amém?